Olá, bom dia. Estamos meditando nesse mês de maio sobre a importância da família e hoje queremos meditar sobre esse versículo que é o versículo mais citado na palavra de Deus, Gênesis 2:24. É um versículo que é repetido ao longo da palavra de Deus mais de 12 vezes. Portanto, é um versículo muito importante para a compreensão do que seja a família. Depois de Deus formar o homem, formou também a mulher, e aí Deus, o autor da família, disse que os dois deveriam reproduzir, que deveriam então iniciar o grande projeto de Deus chamado família humana. E nesse versículo, Gênesis 2:24, Deus dá a base para a formação do núcleo mais importante da sociedade, que é o núcleo chamado família. Conforme disse Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade. E esse versículo fala desta base, desse fundamento que é a família. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Muitos casamentos têm fracassado, porque o homem ou a mulher ficam apegados ao pai e à mãe. Claro que a Bíblia não se contradiz, e quando a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe, isso é verdade em qualquer aspecto que se pense, honrar pai e mãe sempre. Mas também a Bíblia não se contradiz e diz que quando a pessoa casa, tem que deixar pai e mãe. Não dá para casar e levar o pai e a mãe junto. Não dá para casar e ficar dependendo da comidinha do pai, da comidinha da mãe, do dinheirinho do pai, do dinheiro da mãe. É muito importante quando as pessoas se casam, que elas deixem. E esse deixar aqui tem alguns aspectos. O deixar deve ser um deixar geográfico mesmo. De preferência que quando os noivos se casam, que morem em casas próprias, não junto aos pais. Então é um deixar geográfico, é um deixar físico. Não é gostoso, seja o abraço do pai ou da mãe, o abraço do dia a dia, o abraço da esposa ou do esposo. E isso é muito importante, essa dependência física que alguns estão tendo do pai e da mãe. Mas, sobretudo, é um deixar emocional. As nossas emoções precisam estar voltadas para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. Há um lugar muito especial para o pai, a mãe, os tios, avós, enfim, mas no coração, na emoção, no afeto principal deve ser entre os cônjuges. Quando essa base bíblica é obedecida, e os noivos deixam pai e mãe e se unem e começam uma nova família, há muita probabilidade de dar certo, porque é o mandamento de Deus. E esse versículo, portanto, ele é um fundamento muito importante de um casamento feliz. Quando os noivos dizem sim um ao outro no altar, eles passam então agora a viver a vida própria. Tem exemplos bons ou ruins do pai e da mãe, dos avós, mas agora é a experiência deles, é o dia deles, é o tempo deles viverem suas próprias experiências, formarem a sua própria família. Sabedoria de Deus. O homem deve deixar pai e mãe e deve se unir à sua mulher, e aí ser uma só carne, uma poderosa equipe de uma só carne. Que esse versículo possa ser refletido, especialmente para aqueles que vão se casar. Ao se casar, tem que deixar pai e mãe no aspecto físico, geográfico e emocional, e deve se unir, e deve ter uma vida em comum com a pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe.